Lucas Vogt aqui, fotógrafo, designer e filmmaker. Agora, de outro ponto de vista, e sempre em boa companhia, para uma troca real e divertida sobre as conexões da vida. Falando sobre os bastidores que quase ninguém conta por aí, mas que você precisa e quer ouvir. Qualquer coisa, me conta nos bastidores. O convidado de hoje é ponderado, persistente, insistente, publicitário, o virginiano que adora ter o controle de tudo. Não aceita injustiça, ama estar com pessoas queridas e ama conhecer lugares novos. Tem ansiedade pré e pós-viagem, ele está descobrindo cada vez mais isso. E hoje veio contar um pouco da nossa história, que é um mix de amor e loucura. Ele é a pessoa mais chata e legal desse mundo. É o amor da minha vida, é o Vinícius Luna. Bem-vindo, paixão. Obrigado, que fofinho. Você viu? Já começamos sendo breguinha. Sim. Você tá feliz de estar aqui, do outro lado hoje? Então, é um misto, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fica ali do outro lado querendo falar e tá aqui pra falar. E tem que falar. Tá um pouquinho ansioso. Sim. Eu também tô. Vai dar tudo certo. Mas, pra quem não te conhece, se apresenta, Vini. Bom, eu vim do interior, parafraseando o João. Eu gosto muito dessa música, eu acho que condiz bastante. Inclusive o ano de 2013 que ele cita na música, foi um ano bem doido mesmo pra mim, igual pra ele. Uhum. Eu nasci em Itabapuã. Morei lá por 20 anos. E onde é Itabapuã, pra quem não conhece? Itabapuã é do lado de Olímpia, né? Onde tem Termas Laranjais, que é onde todo mundo conhece. E eu... É virginiano. Sou virginiano. Gosta de ter controle de tudo. Sim. Mas é carinhoso. Eu acho melhor você me descrever. A gente é tão ruim pra se descrever, né? Eu acho tão difícil a gente falar de si mesmo. Sim. Bom, mas o que eu posso dizer é que eu comecei a trabalhar desde os 14 anos. Então, eu nunca fui, assim, uma pessoa parada, né? Que fica esperando as coisas. Sim. E a gente se conheceu, eu tinha 19 anos, eu mudei pra Franca com 20. E acho Calma que tá adiantando muito. Enfim, nunca fui uma pessoa que esperou as coisas acontecer. Como você disse na apresentação, eu sempre fui muito insistente. Gente, então acho que é isso que eu posso dizer. Eu sempre busquei pelas coisas. As coisas nunca vieram até mim, mas eu sempre aproveitei as oportunidades fazendo e acontecendo, digamos assim. De um jeitinho meio doido, né, paixão? Mas sim, mas que dá certo. E você lembra como que a gente se conheceu? Com certeza. Eu vou contar a minha parte. Sim. E aí você conta do encontro real, pode ser? Uhum. Eu fiz design gráfico na faculdade com o Gui. E aí, que é da cidade do Vini. E ele me chamava sempre pra ir pra Itabapuã pra conhecer. Aí eu tinha ido no carnaval e voltei em julho pro rodeio. Olha a minha cara de peão, né, gente? Nada a ver. Mas eu falei assim, não, vamos. Eles falaram que era tão bom quanto o carnaval. E eu acreditei. E o mais engraçado é que eu participei do carnaval com o mesmo bloco. No mesmo bloco que o Gui, ele montava, né, os ásperos. E a gente não se viu, a gente não se conheceu. O Gui, ele era o organizador do bloco e o Lucas devia estar com ele, mas a gente não se viu. Não. E aí a gente só foi se ver no rodeio. E aí no rodeio, ele lá em Itabapuã, ele tinha começado acho que dia 9 de julho, que era numa quinta-feira, que é feriado, né, em São Paulo. E aí eu tava lá no rodeio, tinha sido um dia meio doido, eu tinha trabalhado, perdido o ônibus, enfim. Aí chegou uma moça, ela chama Dani, falando, é o amigo do Finura, ele tem apelido de Finura lá em Itabapuã, quer ficar com você. Aí eu, que amigo? Tá ali com o Finura, cadê o Finura? Não achei Finura, não achei amigo, tá, vida que segue. Aí chegou o próprio Finura, o Gui, falando comigo, olha, meu amigo quer ficar com você. Só que nisso, o Lucas, ele se escondeu atrás de um trailer de lanche. Nesse período, o trailer me escondia, gente. Em minha defesa, eu tava assim, jovem, muito magro. Se um trailer me escondesse, né? E aí eu só vi ele, de relance. E a namorada da época do Gui, logo atrás, então eu sabia que era ele, porque eu conhecia ela, né? Então, mas assim, falei, hoje não. Me deixou de escanteio, achando que tava no Rodrigo Faro, né, Vini? Só que aí, a cidade é pequena, o Gui tinha meu número, e no dia seguinte o Lucas me chamou no WhatsApp, e a gente marcou um encontro. Naquela época, o primeiro encontro. 2015 foi a época onde as taças de sorvete
estavam Era o em auge. alta, daquelas taças com Nutella, né, e tudo mais. E aí o Lucas me chamou pra ir na do Luca, que era uma sorveteria nova ali em Tabapuã. E ele tinha ido e eu ainda não. E eu tava curioso pra conhecer, justamente por essas taças e tudo mais, né? Tava começando. Aí eu fui lá no nosso primeiro encontro. Exato, fui na sorveteria, olha que, que doido, né? E aí a gente foi tomar sorvete e tal, mas eu vou voltar um pouquinho, porque o Vini antecipou muita coisa. Antecipei? Antecipou, pelo menos do meu ponto de vista, né? Ah, Quando eu fui pra Tabapuã, eu tava assim com um sentimento que alguma que essa coisa... parte é sua. A loucura é sempre minha, né? Alguma coisa ia acontecer, eu tava meio assim, nossa, tô achando que vai acontecer algum acidente. Tava com um sentimento que eu não ia voltar dessa viagem. Quer mudar a sua vida. Alguma coisa, senão eu ia voltar o mesmo, né, na verdade. Olha que loucura, ele é super convencido. E aí... Eu lembro que eu fui me despedir de alguns amigos da minha família. Gente, eu sou muito Bom, pra quem não sabe, em 2012 ele se despediu da família por um Sim. tempo de chuva, porque ele realmente achou Eu achava que ia acabar em ia acabar o 2012. mundo real. E aí eu realmente só contei pra 2 amigos, o Hugo e o Max, que eu tava com essa sensação, mas que eu ia mesmo assim, porque, nossa, eu sou muito teimoso, sabe? Eu gosto de desafiar a gravidade. Depois ela de mim. Meio que a Elphaba, assim, sabe? De Wicked, quem entendedores entenderão. E aí eu fui mesmo assim, e aí tava passando Barretos, tava cantando Cool for the Summer, na época que tinha acabado de lançar, e aí vi o carro saindo fumaça e tal. Gente, o pneu estourou, tava sem roda já. Eu consegui parar, tava tranquilo, só que eu fiquei com tanto medo, eu tava tremendo, assim. Mas como eu sempre fui muito falador, gosto de fazer amizade, conversar com todo mundo, eu conhecia uma amiga de Barretos da faculdade, ela conseguiu me ajudar mesmo não estando lá, e deu tudo O certo. namorado dela da época te ajudou, né? Ou o ex já, enfim. Não sei. Mas o namorado da Amanda e tal. E aí deu tudo certo, cheguei lá, mas assim, tava com muito medo, minha cabeça tava doendo. E eu falei pro Gui assim: Gui, me apresenta quem são os gays da cidade. Foi bem assim. Como eu disse, eu vim do interior, então assim, todo mundo se conhece. Ainda mais na época, 2015, era muito estigmatizado, todo mundo sabia, né? A minha geração, assim, todo mundo sabia quem era gay, enfim. Exato. E aí eu falei pro Gui, ele me mostrou o Vinícius, só que aí o Vinícius fez de difícil, aí voltamos pra sorveteria. E aí como que foi o convite pra sorveteria, Vini? Pode prosseguir. A gente se encontrou na sorveteria. E aí o Vini me enganou, porque eu sou muito inocente. Aí ele foi me levar pra casa, aí a gente passou por um atalho, né, enfim. E a gente tava falando de bebida, o Lucas não bebe. Eu também, tipo, eu bebia, mas nada, não muita coisa. Não, gente, ele só subia em palco bêbado, viu? Não era muita coisa, não. Uma vez. E eu falei de uma batida chamada Beijo na Boca. Aí eu perguntei pro Lucas se ele queria experimentar beijo na boca. Aí ele disse que não. Aí eu, tá bom, né? Ai, eu sou muito fofinho, né, gente? E aí, depois que eu entendi, eu falei assim, não, pode ser sim. E aí, esse foi o nosso primeiro beijo. Aí foi assim que começou. Aí a gente foi juntos no rodeio. Naquele dia 10 de julho, que é a data que a gente, né, oficialmente se conheceu. Dia 9 não conta, a gente se viu de relance. Dia 10 de julho a gente se conheceu, fomos no rodeio juntos, nem lembro o que tinha, mas aí no dia seguinte foi TM e Thiago, que aí a gente considera, né, nossa dupla ali sertaneja. Sim. E eu cheguei a tirar foto com eles, porque uma vez o Lucas nos inscreveu, nem fui eu que me inscrevi num sorteio, ele não ganhou e eu ganhei. Foi. E eu não consegui que ele fosse junto, isso em 2016. Né? E aí eu tirei foto com eles dois. Enfim. E aí foi assim que a gente começou. Aí em 4 meses a gente começou... Aí a gente foi conversando, a gente começou a conversar muito, né? E aí, em agosto mesmo, já tinha surgido o convite de eu passar meu aniversário aqui em setembro. Passado o convite? Ou você que se convidou? Não. Você que se convidou. Não, eu não faço isso. Não, imagina. Eu posso ir no meu aniversário. E veio. Enfim, ele tinha me convidado pra eu conhecer Franca no meu aniversário em setembro. Agosto, assim, a gente já tava conversando muito. Eu não lembro em que período. Eu virei o despertador dele. Sim, porque pra ir trabalhar. eu tinha que chegar umas 6 e pouquinho
na farmácia que eu trabalhava para esperar até às 7. Então eu tinha muito tempo livre ali de manhãzinha. Então eu comecei a ligar para ele umas 6h30 ou 20 para 7, que era o horário que ele disse que acordava. Sim. Aí em setembro eu vim pra cá, passei meu aniversário, conheci Franca, não rolou o pedido de namoro. Mas, gente, eu tava ansioso. Pra outubro ele me pediu em namoro, dia 10 de outubro. É, gente, tem que ir com calma, né? Muita calma. Uma calma. Uai, é porque eu sou ansioso. Aí em fevereiro eu mudei pra cá. Dia 15 de fevereiro eu mudei pra Franca. Vocês de perceberam 2016. o salto? 4 meses e ele mudou pra cá. De namoro. De namoro. De conhecimento tinha dado uns 6, 7. E aí ele veio, Conhecimento, gente, ele fez a Maria de Fátima, achando que eu era o Afonso, coitado. Tô mais a Maria de Fátima. Não, gente, ele fala assim, mas é porque... Fala o que você gosta de falar e eu falo a verdade. Olha, me chamando de mentiroso na cara de todo mundo. É que ele simplesmente veio numa folga dele aqui, que era uma segunda, ele trabalhava na farmácia. E aí, assim... Ele tava tentando transferência e tal. Eu tinha mudado de apartamento já pensando da gente morar junto. Essa parte que ele não conta. A gente já tava se organizando pra morar junto. Porque quando eu... no começo de 2015, antes de conhecer o Lucas, eu tava planejando em mudar pra Rio Preto. Porque eu tava trabalhando em Catanduva, morando em Tabapuã e estudando em Rio Preto. Só que aí eu conheci o Lucas e, tipo assim, aqui tem faculdade, só que eu fazia matemática na Unesp de Rio Preto. Olha que cara de nerd. Não tinha como pedir... Aqui na Unesp daqui não tem matemática, só tem humanas, então não tinha como pedir transferência. Então foi o que eu fiz, eu fechei minha matrícula lá e vim pra cá. 2016. Então ele mudou, ele morava no Parque Universitário, mudou pro Franca Garden, né, pra um lugar maior, já pensando da gente vir. Aí eu vim pra passar minha folga e a gente não tinha um emprego aqui ainda garantido, não tinha, mas resolvi arriscar, eu tinha uma reservinha. E aí ele é ótimo, ele simplesmente assim, o que você acha, né? Eu pedi demissão e ficar a carinha dele, gente, é exatamente essa, a mesma da época. O olho, tipo assim, vamos pular da ponte? Claro, vamos sim. E aí eu falei, claro, vamos. E aí ele pediu demissão e ficou. E eu não sei... E logo em seguida saiu a transferência, mas enfim. E aí, assim, é muito engraçado, porque por muito tempo, né, não tava dando certo essa questão do alinhar os trabalhos, né, Vini? Um trabalho legal pra você. Sim, deu certo a transferência para pagamentos daqui, mas demorou um pouquinho. Quando saiu, não deu muito certo algumas questões de gerência aqui. E eu não tinha conseguido um emprego fixo até que... em 2017 eu tinha arranjado uma roubada de emprego. Era um lugar que era só mentir pro cliente, tipo... Eu não sei se você lembra que a gente teve uma conversa ali em 2017, que a gente já tava com um cliente fixo, né? E aí eu fiquei por conta das edições. E aí... Porque eu trabalhava numa agência no período. Isso. E aí a gente conversou que eu ia ficar só por conta das edições naquele período que tava dando certo. Até que em maio de 2018, um dos nossos melhores amigos me falou: meu irmão mandou você mandar currículo lá, colocar que era indicação minha. E aí foi. Mandei, nem tava procurando, mandei currículo em maio, junho eu fiz as primeiras entrevistas, julho eu fui contratado. E aí eu fiquei por 4 anos nessa empresa, né? Que aí enfim, deu tudo certo. E assim, no mesmo ano que eu comecei nesse trabalho, foi o mesmo ano que eu comecei a faculdade. Porque em 2016, quando eu mudei pra cá, foi um ano um pouco tumultuado. Sim. E aí, em 2017, eu consegui lembrar de me inscrever pro Enem e tudo mais. Então, eu fiz publicidade na Unifran, né? Através do ProUni, né? Do Enem, que aí deu tudo certo. Então, eu comecei a faculdade no início de 2018 e eu trabalho ali no meio de 2018. Então, assim, foi tudo meio casadinho ali. Exato. E em 2018, o Vini trocou de trabalho, conseguiu um trabalho legal. E eu mudei de trabalho. Foi onde eu comecei a trabalhar na Hermoso. Você começou a trabalhar na Hermoso em março, abril? Abril, dia 1º de abril, né? Exato. E eu comecei dia 23 de julho. Exato. E foi muito engraçado. A gente teve essa mudança, né? Esse novo recomeço. Foi uma nova fase, né? Eu acho que são várias fases. E eu fiquei 4 anos lá, o Vini também. E a gente saiu no mesmo ano, em momentos diferentes. Isso eu não lembrava. De novo, em momentos diferentes, porém... A gente, no mesmo ano. A gente começou e recomeçou no mesmo momento, assim, né? No mesmo ano. E foi muito engraçado, porque... Eu era muito feliz na Hermoso, mas vai chegando o tempo que a gente sente necessidade de mudar, de se desafiar, de buscar empreender, né? Eu já me sentia mais confiante para isso. Até que eu falei pro Vini, olha,
Eu acho que é agora. Eu queria esperar mais um pouco, mas não consigo. Aí ele tá. Você acredita? Na verdade, o que aconteceu? A gente, antes disso, antes de 2022, que foi quando você saiu, a gente, pra quem não sabe, a gente já trabalhou... Assim, a gente trabalha com fotografia e tudo mais desde quando eu vim pra cá. Porque quando eu vim pra cá, eu falei, Lucas... Eu desde 2015 e juntos desde 2016. Isso, que aí foi quando eu comecei a te falar pra cobrar realmente. Eu que incentivei você a cobrar pelo seu trabalho e tudo mais. E assim, desde que eu mudei pra cá, a gente fazia os eventos, né? Hoje em dia a gente não faz mais evento pessoal, mas a gente começou com alguns casamentos, alguns aniversários, batizados, ensaios pessoais de gestante. Sim. Então, assim, e era eu, Lucas e uma câmera. Literalmente a câmera, não tinha nem o flash ainda. Sim, não tinha Aí foi luz. comprando o rebatedor, que primeiro, né, que eu ficava segurando. Foi comprando o flash. Aí depois, né, aí em 2022 mesmo, que começou a comprar as luzes antes de ter o estúdio. Mas de 2016 ali até 2022, a gente trabalhava nesse estilo e trabalhava com uma loja. E era uma loja de roupas. Porque a gente só tinha os finais de semana. Isso. E aí, conforme, quando o Lucas falou que ia sair, eu não via... Eu não tinha a visão ainda de mercado aqui de Franca, igual a gente tem hoje, né? Eu ficava na dúvida, né? Nossa, vai ter mercado? Será que vai dar pra pagar as contas? Então, Será que vai dar pra viver? Então, eu confesso que eu fiquei, sim, um pouco receoso quando ele falou que queria sair. Tava com medo, mas eu falei... Né, eu acho O que pode dar errado é ter que conseguir outro trabalho. E eu também estava ciente disso. Eu tava com um emprego fixo na época. Eu falei, bom, se você quer, né? Sim. Se aventurar, vamos, né? Vai. Né? E assim, eram poucos que acreditavam em mim, viu, gente? O Vini, assim, acreditava com o pezinho assim. Ah, não sei. Mas a Raquel... A parte da minha família acreditava também. Eu acho que meu avô sempre teve muita fé em mim. E eu sou muito grato a ele, porque minha primeira câmera foi ele que me deu. E então ele sempre me apoiou muito. A minha mãe. E eu acho que a maior preocupação de todo mundo era realmente se eu conseguiria, né, me manter assim. Nunca duvidei do seu talento, que eu sempre falei. Mas, assim, eu sou virginiano, eu gosto de ter o controle das coisas. Sim, não depende só de talento. Então, assim, essa visão de mercado a gente ainda não tinha. Sim. Conforme foi aparecendo, né, as demandas, eu achei, gente, não é só com lojas de roupas que dá pra trabalhar. Pra mim, foto e vídeo, na época, tipo, isso em 2022, eu pensava muito em roupas mesmo, né? Que as pessoas que precisariam seriam mais lojas de roupa, mas não. Hoje em dia a gente faz poucas, né? Se for ver. Exato. A gente faz muito de outros tipos de produto. E aí, eu lembro ainda do primeiro trabalho. No meu primeiro trabalho, você ainda estava na Brasil Segue. Sim, mas eu não pude ir. Mas foi muito especial, porque foi com a Isa Úbida, com a Vivian, teve a Sofia, a Jéssica... E foi um trabalho muito especial. Eu tava super ansioso, super nervoso, assim, eu ainda lembro. A gente já tinha uma luz, pelo menos, eu acho, né? Era só uma. A gente tinha os bastões de LED, tinha o softbox, aquele... um dos Nossa, primeiros. nem eram essas luzes, né? Não eram essas, não. E, enfim, gente, era tudo muito... Novo. Novo e... Ainda mais sem mim. Sem uma pessoa pra ajudar, né? A gente pegava tecido... E não tinha uma estrutura de tecido, às vezes, ainda. E aí, era muito resolvido na edição para deixar o acabamento perfeito. E uma coisa que a gente aprendeu, né, nesse tempo juntos, que a gente já tá junto há 10 anos, né? Na questão de trabalho, é que, assim, a gente consegue fazer coisas incríveis com pouco. Hoje em dia, parece que a gente tem muita coisa, mas ainda... falta, entre muitas aspas, muita coisa, muitos recursos. Mas a gente já evoluiu muito nesse tempo e consegue trazer um resultado cada vez melhor. Sim, eu acho que é muito interessante. Eu não lembro se foi... Acho que foi em 2022 também. Porque é o seguinte, para quem não sabe, né, câmera tem vida útil. Sim. A câmera, né, que você ganhou do seu avô, ela durou até mais, né, do que seria para durar. Só que ele, naquele ano de 2022, como a gente começou a usar realmente ela com mais frequência e já vinha usando ela, a gente precisou trocar. Trocou antes, você tá se confundindo. Trocou antes, né? Uhum. Antes dela parar.
Então, e aí com ela trocada, eu lembro, é porque assim, que antes, né, a gente focava muito em foto, né, a gente fazia foto. E conforme você conseguiu a câmera nova, que surgiu a questão dos vídeos, né? Foi no momento também da transição, né, que o mundo pedia vídeo. Exato, né? E assim, casou tudo, né? Porque com essa câmera nova a gente conseguiu oferecer esse recurso de vídeo. E os vídeos, eles vieram de forma muito natural, né? Tipo assim, sem um grande planejamento, mas conforme uma demanda, né? E tudo mais. Exatamente. E aí a gente começou a trabalhar oficialmente juntos, de novo, em tempo integral, em dezembro de 2022. Que foi quando eu saí da empresa. E aí seguimos. Eu sempre ajudava você no que eu... quando eu conseguia, às vezes se surgia um trabalho que ia precisar realmente de ajuda, eu às vezes trocava de horário. Nosso primeiro trabalho com a Duda, né, foi uma campanha de Dia dos Namorados. Eu lembro que foi uma das que eu precisei trocar de horário, né, porque foi quando a gente conheceu a Duda, que foi acho que um momento ali... Dia dos Namorados. Legal do nosso... desse início ali de você como autônomo, né, que foi em maio, né, de 2022. Sim. Então, sempre que precisava, eu ainda tinha essa flexibilidade. Às vezes, conseguia trocar de horário para poder estar te ajudando. É verdade. E aí a gente seguiu, né, às vezes não, né, muitas vezes, alugando alguns espaços para fazer fotos. A gente já alugou o estúdio da Maré Lab, da Marina. A gente já alugou na 3B Studios, a gente já alugou na Carol Basques, fotógrafa. A gente ia sempre entendendo a necessidade do nosso cliente. Sim, eu ia sempre dando um jeitinho. E né? conseguindo um espaço para produzir, ou às vezes uma loja que oferecia esse espaço alugava também. E a gente ia se desdobrando, fazia na rua, fazia um pouco de tudo. Até que a gente sentiu a necessidade, entre 2023 e 2024, né? De ter um espaço, porque a gente pensava, nossa, a gente já tem todos os equipamentos. Temos as luzes, temos o flash, temos as câmeras. Mas se a gente tiver uma salinha, a gente consegue resolver boa parte dos nossos trabalhos. Sim. E aí foi onde a gente começou a procurar. A gente parou e pensou, nossa, só do aluguel esse mês de estúdio ficou, sei lá, muito caro, né? Acho que tinha ficado uns R$3.000, né? Ou 4. Eu lembro que por volta ali de junho, julho, foi quando a gente começou a procurar o estúdio. A gente teve que alugar um estúdio 4 vezes. E assim, eu ficava responsável pelos atendimentos, então eu ia vendo qual que era a necessidade do cliente. Então eu tentava fazer o possível pra gente poder, às vezes, atender o cliente sem um custo adicional ali, mas nem sempre dava certo. Exato. Para fazer trabalho pessoal, uma vez que era um projeto do Lucas que ele fez ano passado, a gente chegou a usar o salão do condomínio, porque a gente já tinha a estrutura, mas não tem jeito, às vezes algumas campanhas realmente pedem estúdio pelo controle de luz, pelo fundo, né, pelo por várias barulho. questões. E aí a gente começou a ver isso em julho. A minha mãe estava no hospital, ela tinha feito uma cirurgia e ela estava se recuperando. E aí foi onde a gente começou a voltar a pensar e realmente ver lugares. Aí a gente viu alguns, né? Na verdade, foi bem assim, a gente viu na rua alguns, e aí eu vi um lá no site da imobiliária que eu mostrei pra você e falei, acho que esse daqui dá certo. Aí eu mandei mensagem na imobiliária, a gente combinou de ver esse lugar, era ali perto do City Posto. A gente achou que poderia dar certo. Só que quando a gente foi lá na imobiliária, aí o Lucas perguntou, e tem algum outro que você sugere e tudo mais? Aí ela deu, né? A gente pegou algumas chaves, a gente pegou 3 ou 4 chaves, acho que foram 4. E fomos. Aí primeiro a gente foi num lugar que a gente tinha marcado de ir inicialmente. Era legal, tinha um tamanho ok, mas podia ser um pouco maior. Aí a gente foi nos outros 2, não gostamos. De jeito nenhum. Outro formato da sala era esquisito. A gente precisa de um formato um pouco mais quadrado, assim, pra dar certo. O outro não tinha esse formato. E aí eu lembro que eu até brinquei. Nossa, o último lugar que a gente vai é na Rua Esperança. A Esperança é a última que morre. Aí a gente chegou aqui, e a gente até tinha visto aqui pra alugar, mas a gente tinha confundido. Achado que a recepção era a sala.
Exato. Quando a gente chegou aqui, foi uma surpresa pros dois. E a gente falou... Exato. É Eu aqui. acho que todo mundo que entra aqui, na verdade, se surpreende, porque comenta com a gente, nossa, aqui é grande, porque quando você entra, tem só uma porta preta, um portão lá embaixo, uma escada e um elevador de acessibilidade. Aí você não tem dimensão de como é. Aí você entra, parece, sei lá, uma casa de tão extensa assim, né? E aí a gente entrou e falou, poxa, eu acho que é aqui. Os dois... E batia com o que a gente tinha disponível, né, no momento assim. E aí a gente ficou super empolgado e tal. O valor dava certo, o espaço, a localização. Tudo, assim, tava dentro do que a gente gostaria de começar. E aí a gente chegou na imobiliária e aí tinha uma pessoa na frente que tinha visto Um dia anterior. um dia anterior. Um dia Tipo assim, a gente ficou rezando, torcendo e pensando, ai... se for nosso, vai ser nosso. Se for pra ser, vai ser. Porque não tinha o que fazer. Exato. Aí eu lembro que eu sou muito assim, apegado, ligado com Deus e com o que eu acredito, com as energias, assim. Não desejei nada de ruim, pelo contrário. Desejei que fosse o melhor pra quem tava também querendo. E se não fosse pra nós, não ia ser nosso. Mas eu falei assim, bom, como eu acredito... Porque a gente não veio aqui por acaso, eu vou... E acho que o sentimento dos dois foi muito bom, era aqui. Eu vou comprar os copos. Eu falei assim, eu vou comprar os copos porque eu sempre gostei do turquesa e do laranja. Porque são as cores do mar com o céu, o pôr do sol, assim. E são as cores da minha identidade visual. E aí eu falei, eu quero algo que remeta à identidade, porque aqui eu não vou conseguir deixar algo laranja e turquesa, que vai ficar muito... às vezes. Mas eu quero que tenha esses elementos de cores aqui. E aí eu fui procurar. Falei assim, e se eu achar copo? Achei copos lindos na Tokstok. E falei, eu vou comprar. Porque vai ficar lindo aqui. E se não der certo, não vou perder os copos, eu uso em casa. Mas eles vão ficar perfeitos no estúdio. E aí a gente comprou e pouco a pouco deu certo, né, Vini? E aí a gente tinha... O prazo da outra pessoa era até segunda. E aí eu sei que a gente conseguiu a resposta só na terça. Que ia dar certo pra gente levar os documentos. E eram muitos, né? Nossa, muitos. Aí a gente levou todos os documentos. Aí na época minha mãe veio pra cá. Aí eu trouxe ela pra cá na quinta, pra ela conhecer aqui mesmo antes de... Tava na aprovação os documentos, né? Então, assim, não tinha porquê. Aí eu lembro que na quinta eu perguntei, o que aconteceu com a outra pessoa? Gente, a outra pessoa tinha dado uma desistida por causa de alguma outra coisa. E me contaram na imobiliária que ela até quis voltar atrás, mas a gente já tava... Finalizando. E aí, ou seja, tipo, gente, foi Deus, assim, que ajudou mesmo. É muito doido quando a gente pensa nisso. E aí na quinta mesmo a gente teve a resposta que deu certo, né, a documentação, né, que agora era só esperar uns trâmites lá burocráticos para pegar a chave. Exato. E aí foi aquele nervosismo, assim, aquela ansiedade boa para organizar tudo e ver a questão de fundo infinito. E eu preocupado com a decoração, como que ia receber as pessoas, porque todo mundo sempre recebeu a gente tão bem que eu falei assim, Vini, eu acho que a gente vai oferecer de primeiro momento, além, claro, da qualidade do nosso trabalho, é uma experiência gostosa para todo mundo que vier aqui. Porque todo mundo sempre tratou a gente tão bem, recebeu com tanto carinho, que a gente precisa trazer esse carinho, assim, aqui dentro. Então, a gente fez coisas que a gente nunca teve nem em casa, pra cá. Mas a gente se realizou aqui, né? Nesse aqui é a aspecto. nossa segunda casa. Mas, assim, a gente pôde escolher. Igual, quando a gente começou a morar junto, a gente ia comprando conforme dava, né? As coisas. E aqui a gente fez tudo com muito carinho. Do papel de parede, que os nossos amigos que ajudaram a colocar. Realmente, Fabrício, a Fer, a Jo, o Vini, eu tava super gripado no dia. A escolha dos móveis, tudo, sabe? A gente pôde fazer do jeitinho que a gente um dia sempre sonhou, né? E foi muito especial. E aí já tava tudo encaminhado, assim. Só que aí no dia que a gente foi pegar a chave, que foi o dia mais controverso, né? Eu acho que de todos. Porque a minha mãe, ela tinha feito a cirurgia, igual eu comentei antes, só que ela tava com uma infecção, mas até então achavam que era algo mais simples. E... enfim.
E aí, no dia que a gente passou pra pegar a chave, ela piorou e teve que ir pro hospital. E aí a gente tava indo pra Guará, mas infelizmente ela não resistiu e foi uma coincidência super infeliz. Super infeliz, porque era pra ser um dos dias mais felizes. E foi esse dia horrível. E... Nossa, e eu não consigo nem descrever o que eu sentia e o que eu queria, o que eu não queria, porque eu tava querendo desistir, mas já tava tudo assinado, tava tudo pronto, tava tudo comprado, tava... Os móveis a gente tinha Os visto, móveis inclusive. tava comprado, tudo, a parte elétrica, o ar-condicionado. Nossa, tudo. Não tinha como, se cancelasse o aluguel, eu ia ter que pagar multa. Enfim... Não tinha como não seguir. E aí foi... O começo mais, assim, difícil, eu acho que eu tive foi esse. Que eu acho que mesmo sendo algo especial, né? De um sonho de uma vida nossa, juntos... Eu não conseguia estar inteiramente feliz, porque eu sempre lembrava disso de uma forma muito triste. Mas graças a Deus, aos poucos, isso foi sendo ressignificado... E agora eu sempre tive aqui meu coração, mas agora eu tenho alegria aqui também, porque eu sei que minha mãe de alguma forma está aqui presente. Eu sei que aqui é um lugar bom, que nos faz feliz, que faz as pessoas felizes. Mas o primeiro ano foi muito difícil, né, nesse sentido emocional, assim. Muitas vezes eu só fechava o olho, respirava, abria um sorriso e tentava, sabe? Mas agora já tá tudo muito mais tranquilo e realmente bom, né, Vini? Sim, eu acho que apesar disso tudo, eu tava aqui tentando te manter de pé. E apesar disso, a gente sempre sentiu aqui como um lugar mágico. Gente, sério, no começo, nos primeiros meses, tudo que a gente falava que acontecia. Das coisas mais improváveis. Simples, assim. Uma vez a gente tava aqui com a Dani e, nossa, como seria bom... Se chegasse algum docinho, alguma coisa. Comer alguns frios, alguma coisa. Gente, uma cliente mandou de presente uma tábua de frios. Uma cliente e super amiga, né? Sim. A Ana e a Yasmin. E tipo assim, porque a gente tinha acabado de inaugurar, tipo, deve ter sido ali pelo começo. Foi entre agosto e setembro. Entre agosto e setembro. E a gente... Gente, tipo, qual a chance da gente comentar? A gente falar, nossa, eu queria comer uma coisinha. E elas mandarem uma cesta pra gente. E muitas vezes a gente comentava algo de alguém ou manifestava um desejo de, por exemplo, fazer um trabalho com tal marca ou tal pessoa. Isso acontecia. No aniversário do estúdio o Poder renovou, eu não lembro agora, mas teve uma coisinha ali que aconteceu que a gente falou e aconteceu. Exato. Então aqui é um lugar realmente mágico e especial. Eu acho que aqui a gente se encontra, teve momentos difíceis, mas a maior parte é feliz, é abençoada. E receber tantos clientes, tantas pessoas, tantos amigos e transformar aqui, se não fosse as pessoas que se mantiveram ao nosso lado, né, dando apoio, acreditando e não desistindo de nós, né, principalmente de mim, né, mas esse momento mais conturbado, assim, eu sou muito grato, porque eu acho que a gente tem que passar por algumas coisas, né, tá todo mundo sujeito, mas a gente também tem força para superar tudo isso. Então, hoje estamos aqui, eu não quero chorar, então, assim, mas eu tô muito feliz e grato por todas as oportunidades, pela companhia do Vini, pelo apoio de todo mundo. E, enfim, vou me alongar mais não. Não, e para analisar, todas as nossas grandes mudanças foram de 2 em 2 anos. 2016 eu mudei pra cá, 2018 a gente mudou eu consegui um trabalho, você mudou. 2020 acho que a mudança pra todo mundo foi a pandemia. 2022 foi quando a gente foi trabalhar por conta própria. 2024 o estúdio e 2026 o que gente, vem por aí. Ele vai pulando todas as minhas pautas, vocês estão vendo, né? Eu assim, espero dar deixa. Ele tá mais ansioso que eu. Não sei o que vem em 2026, mas acho que vem algo muito incrível. Temos vários desejos no coração, né, Vini?
Depois a gente manifesta pro estúdio e pras pessoas, mas no finalzinho. Tá. Mas, e aí, esse ano eu já tava bem melhor e tava querendo fazer algo que eu gostaria muito, que era ter o projeto do podcast. Eu já tive um em formato só de áudio e eu queria trazer isso em vídeo. Então, falei assim, nesse ano eu vou me dedicar pra gente conseguir tirar do papel esse projeto. E aí eu lembro que eu tinha já estruturado algumas ideias, né? Mas não tinha chegado no nome. Aí a gente foi chegando no nome aos poucos e definimos como Me Conta nos Bastidores. Para que fosse algo mais intimista e, ao mesmo tempo, que compartilhasse os bastidores da vida pessoal e profissional de todos os convidados. Aí quando a gente estava montando a lista, né? Eu até falei, nossa, eu quero convidar pessoas próximas que já têm uma relação parte pessoal, porque a gente vai ter essa liberdade de perguntar, porque a gente vai estar aprendendo, né? A gente nunca tinha gravado um podcast assim, não é ao vivo, mas assim, a gravação é real, o microfone, a captação é real, as câmeras, a iluminação, enfim. Foi um desafio bem grande. Aí com a ajuda do Vini, do Fabrício, da Lari, da Dani Fontoura, a gente foi fazendo vários testes, o cenário, a produção visual, a comunicação, enfim, até a gente lançar o primeiro episódio, que foi o da Duda, e agora tá lançando esse último com o Vini, porque foi especial, foi uma trajetória muito legal de aprendizado, de experiência. Acho que a gente pôde aprender muita coisa, né? Uhum. Pôde conhecer o lado de lá, o lado dos bastidores de tantas pessoas que a gente admira. E me conta, Vini, a sua visão do podcast, que o Vini ficava sempre verificando as câmeras, ajustando. Se eu falava alguma coisa, ele me olhava assim. Enfim, me conta como foi para você acompanhar essa primeira temporada nos bastidores e agora a sua perspectiva daqui. Bom, eu acho que a parte mais difícil de estar nos bastidores é não poder entrar no assunto. A Dani, inclusive, né, ela viu a gravação de um dos podcasts e a virginiana também falou a mesma coisa. Tem muitas horas que a gente quer entrar no assunto porque realmente é uma conversa gostosa, mas eu acho que é bem diferente estar aqui, a visão, né? Aqui a gente tem a visão ampla de tudo que está acontecendo. Aqui parece que a gente vê o microfone e um ao outro, né? Meio sem visão. Uhum. E, enfim, é bem diferente a perspectiva. Mas ali a gente fica, né, por trás do que está acontecendo, se tem alguma coisa para ajustar. Mas acho que a maior dificuldade mesmo de ficar nos bastidores de um podcast é realmente não poder entrar no assunto. Porque ainda mais para uma pessoa que gosta de conversar, de falar. Imagina, ninguém tá achando isso, Vini. Vocês tão quietinho. Ai, mas é especial mesmo. E eu sou muito grata a todo mundo que tá acompanhando o podcast com a gente. Tá sendo engraçado porque eu tava me questionando entre o final das gravações se a gente iria continuar, né? Lembra que eu te falei? Mas, porque assim, não é nada surreal o nosso alcance ainda, mas está sendo muito gratificante ver as pessoas falarem sobre real oficial, assim, de estar em algum lugar, alguém parar, às vezes, olha, eu não te conheço ainda. Nossa, tô acompanhando o podcast, eu tava rezando esses dias, e aí uma senhora falou, eu tô acompanhando. E assim, isso pra mim que é o mais especial. Não só quem eu acredito que esteja assistindo por conta, às vezes, de um convidado ou outro, mas de estar se interessando por conhecer essas pessoas que a gente chamou aqui. Então, isso é muito feliz e a gente vai continuar. A gente tá encerrando o mês, o ano, né? E 2026 a gente tá de volta. Com novo Me Conta nos Bastidores, com novos quadros, novos convidados, né, Vini? Uhum. Mas agora tá aparecendo no final, agora é você que tá pulando. Não, ainda temos coisas. Mas uma coisa muito legal também, que nós do futuro, com certeza estamos orgulhosos, é o quê? O nosso cenário de Natal, né, Vini? Uhum. Como que foi o desenvolvimento dele? Eu acho que... Bom, eu sempre gostei muito do Natal. Eu sempre gostei muito do final de ano, clima de final de ano. É diferente, acho, também quando a gente é criança pra agora, porque é engraçado, né, que quando a gente é criança a gente tá ali nas aulas,
Aí vem as férias, aí vem Natal. Mas mesmo quando adulto, eu continuei gostando, por vários motivos. A reunião familiar, eu gosto muito disso. Deixa eu adivinhar. As comidas. As comidas, elas foram melhorando, né? Porque uma coisa que eu sempre gostei, muita gente não gosta, mas eu adoro, é o amigo secreto. Eu sempre gostei de participar de amigo secreto. Inclusive, acho que ainda dá tempo de... Não sei se vai dar tempo de chamarem alguém quando sair de alguém chamar a gente mais pra quando sair esse episódio, mas eu sempre gostei daquele clima familiar, do amigo secreto, todo mundo junto, reunidos. Eu acho que... E não é só a nossa família, são todas as famílias, é o mundo ali reunido em prol de algo, aquele clima, sempre gostei. Tanto que quando a gente se conheceu, tipo, desde o primeiro ano, a gente passa o Natal juntos. E eu lembro que quando a gente se conheceu, nossa primeira decoração de Natal que a gente viu juntos, que foi no shopping Ribeirão Preto, que eram os animais, aqueles animais grandes. A gente tem as fotos até hoje, eu sempre gostei. Sim. E lembro de quando eu era criança montar a árvore de Natal com a minha mãe. Era uma árvorezinha simples, assim, mas eu gostava muito mesmo assim. Sempre gostei de pisca-pisca. Tinha uma tia minha, ela já faleceu, que ela decorava a casa dela com pisca-pisca, com árvore. Aí a árvore dela era com aquelas bolas brancas, assim, que eu achava bonito. Então eu sempre gostei. Só que, como a gente sempre morou em apartamento, a gente nunca pensou em montar uma árvore, decorar. A gente demorou, né? A gente demorou, porque assim... onde você vai colocar o pisca-pisca no apartamento para as pessoas verem? Até que em 2023, no último segundos ali... Era dia 24 ou 23? Acho que 22. Acho que 22, não lembro. A gente comprou uma árvorezinha para montar em casa, né? No final de 2023 para 2024. Aí no final de 2024 para 2025 a gente já estava com um estúdio. Então a gente comprou uma árvore pro estúdio também. E deu um up na de casa. E deu um up na decoração de casa. E aí esse ano, né, poder montar o cenário que a gente vai montar daqui a pouco. Daqui hoje a pouco. É o dia da montagem, hoje a magia começa. Hoje é o dia que a gente vai ter que desmontar o estúdio para poder montar o cenário, né? A gente tá nos últimos segundinhos, os últimos minutos do segundo tempo. Sim. Aí de... Vamos correr, run, Barry, run. De aproveitamento aqui do nosso fundo infinito. E poder montar esse cenário que a gente vai montar com todas essas luzes, com todo esse encanto, toda essa... Nossa, tipo assim, eu tenho certeza que eu vou me emocionar muito quando eu ver pronto. Essa decoração pronta, esse estúdio cheio de Natal, cheio do espírito natalino e as fotos maravilhosas que a gente vai fazer. Então, assim... Sim, vai ser mágico. Vai ser uma realização profissional e pessoal também. Com certeza. Porque eu sempre gostei muito de todas essas luzes, de todos esses enfeites. E nunca pensei que a gente poderia ter algo assim. Exato, vai ser lindo. O tema é Encanto e Nostalgia. Vocês já devem estar vendo no Instagram. Se não tá vendo, vai lá. Às vezes dá tempo da gente fazer foto. Fala com jeitinho. Fala, você assistiu o podcast. Você falou que iria tentar dar um jeitinho. E eu posso tentar dar um jeitinho, sim. Mas tá sendo muito especial e... muito obrigada a todo mundo que tá fazendo isso acontecer. Inclusive, estamos ansiosíssimos para essa montagem, né? Enfim, vamos lá, senão a gente não vai terminar esse episódio. Precisamos terminar. Mas, enfim. Agora eu quero mais agradecer a todo mundo que esteve com a gente esse ano em especial. A todos os clientes, todos os ouvintes do podcast. Todo mundo que acreditou no nosso trabalho, que acredita. Todos que ainda estão aqui. E espero que muitos outros, né, venham nos conhecer, que a gente possa compartilhar e criar muita coisa boa junto, porque a gente gosta desse contato. Eu acho que o nosso trabalho, às vezes as pessoas falam que a gente é muito diferente em alguns aspectos, né? Não vou também ficar me elogiando, porque eu não gosto dessas coisas. Mas a gente tenta oferecer o que a gente tem aqui dentro do coração e fazer um trabalho da melhor forma que a gente acredita. Então, vão ter pessoas que vão se identificar e vice-versa. Tem pessoas que não. E eu acho que isso tudo faz parte. Uma coisa que a gente vem aprendendo é se afastar do que às vezes não condiz com a nossa energia, com o que a gente acredita e o que a gente indica também para todo mundo. Eu acho super legal quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma pessoa que você vê que ela está preocupada em não só na qualidade do trabalho, mas com quem que ela vai trabalhar.
A vibe. A vibe, a energia, mas sabe, às vezes parece uma coisa muito boba, nem todo mundo tem tempo pra isso e tudo bem. Às vezes a gente também não tem esse tempo pra conhecer, mas isso é uma coisa que é um diferencial que a gente gosta, de construir essa relação e seguir um trabalho além dos bastidores, sabe? Eu acho que é realmente muito isso que a gente preza e que a gente está trilhando para 2026. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Vini, por mais esse ano. E seguimos, né? Sim, a gente tem muita gente pra agradecer, que sempre acreditou. Não vou falar não, senão a gente esquece e fica feio. Sim. Então, obrigada a todo mundo. Vocês sabem quem são, tá todo mundo aqui no coração. E uma conquista muito boa, né, do nosso podcast, uma alegria imensa, foi Sucos e Amor. A gente já conhecia, né? A gente conheceu através do Leandro. Nossa, isso é um problema, né? O quê? Porque, gente, desde que a gente começou a beber Sucos e Amor, a gente não consegue tomar outro suco. Ah, gente, eu achando que você ia falar alguma coisa que eu ia ter que cortar. Eu assim... Não, imagina. Graças a Deus, a gente já conhecia a marca. E a gente só tava já comprando Sucos e Amor quando veio a oportunidade de ter o patrocínio. E é muito bom. Pega o seu pra mostrar de pertinho na sua câmera, que eu não tenho câmera de pertinho ainda. E assim, gente, sempre que alguém, algum cliente, às vezes vem fazer alguma produção e traz outro suco... Não dá certo, porque a gente agora só bebe Sucos e Amor. Realmente é diferenciado. Não tem... É perfeito. Melhor. Não tem. É o melhor suco do Brasil. E a melhor parte, gente, é que ele preza muito pela nossa qualidade de vida. O índice de açúcar é muito baixo. E o sabor de laranja é só laranja. Então, não tem adição de açúcar. O de uva também não tem nada de açúcar. Então, assim... Gente, o de limão é uma limonada mesmo, gente. Depois, a gente conhecia o de laranja, o de uva e o de maracujá. E o caju. É que caju eu não tomo. Ele Mas é não é chato. nenhum, gente. Não é da Sucos e Amor, não. É que eu não gosto de suco de caju. Ele é chato, porque é o melhor. Aí depois eu conheci Depois de maracujá. o de limão. E, gente, é uma limonada. É assim, eu não sei qual é o meu predileto, porque eu gosto de difícil todos. escolher. Então, gente, quem ainda não provou, experimentem Sucos e Amor. E a gente pôde conhecer a Manu. Ou vem aqui no estúdio pra tomar com a gente no podcast. Sempre tem Sucos e Amor aqui. E a gente teve a oportunidade de conhecer a Manu recentemente. Então, assim, pessoalmente, no caso, né? Porque a gente já conversava com ela. Mas O a gente episódio ficou dela muito tá feliz. disponível aqui no nosso Sim. canal. Tem uma história Escutem. muito linda. Eu acho que todo mundo precisa conhecer. Vamos E identificar. obrigado, Manu. Obrigada, Manu, Wagner. Agora falta conhecer o Wagner. Sim. Esperamos ele em 2026. Ou às vezes, quem sabe, a gente não vai ter conhecido já nas fotos de Natal. Exato. Será que os Lucas e Vinícius do futuro conheceram? É uma possibilidade. A gente sempre gosta muito de falar disso, né? Eu acho que Sim. essa cronologia. E Vini, você já sabe os quadros do podcast, né? Tem um pouco sabem. Que eu peço para o convidado trazer algo que tem um significado afetivo na vida dele. Você trouxe alguma coisa? Trouxe 2 objetos. Então pega lá. Ah, você trouxe ele. Gente, esse é o look. Ele foi, acho que, presente do nosso primeiro Natal, né? Você me deu de Natal. Foi. E eu nunca tinha ganhado um urso de pelúcia. E eu amo. E por isso que ele é especial pra mim. Porque foi um dos primeiros presentes que você me deu. E o meu primeiro ursinho de pelúcia. E ele é lindo. Ele é fofinho, tá sobrevivendo, né, Luke? Sim. Já tem mais de 10 anos, tadinho. Nossa, então. Tá fazendo 10 anos, né? Onde eu Bonitinho. coloco. Põe ele aí do seu lado. Um outro objeto afetivo que eu tenho é esse anjinho da guarda. Quem te deu? Foi a minha avó. Eu nem lembro quando ela me deu, porque eu acho que ela me deu desde que eu era um bebê, uma criança. Então ele ficava pendurado na parede do meu quarto, né? Acima da minha cama. E quando eu vim pra cá, eu trouxe ele, né? E ele fica lá na minha cabeceira. Então ele tá sempre ali, é uma lembrança, Do lado, tipo, te protegendo. sim, é especial pra mim, pra minha mãe, né? Porque foi minha avó que me deu, então, Mãe dela, né? né? Sim. E é especial pra gente nesse sentido, por ter sido ela que deu. Então é especial pra mim, é especial pra minha mãe, então é muito especial. Fofo. E é isso, né, Vini? Agora a gente vai para as perguntinhas finais, pode ser? Uhum. Tá preparado?
Acho que sim. Vamos ver. Se você não fosse publicitário, você seria... Psicólogo. Quando eu fiz ProUni, psicólogo era uma das opções. Psicologia. Psicologia. I'm sorry. Psicologia era uma das opções que eu coloquei lá no ProUni. Deu certo publicidade, eu me apaixonei pelo curso, mas eu gosto de conversar, gosto de conhecer pessoas, gosto de tentar ajudar. E eu acho que psicologia seria uma boa opção. Então, se eu não fosse publicitário, eu seria psicólogo. Algo que você aprendeu com o tempo. Muita coisa. Com o tempo... Vai ficar mais fácil com eu acho o que... tempo. Não, é justamente, tipo, isso é do Olaf e eu gosto de Frozen, né? E eu acho muito legal o jeito que eles tratam a questão de se tornar adulto no filme. Você brincou, mas eu gosto do filme porque essa música vai ficar mais fácil com o tempo. É quase que uma brincadeira, porque não fica mais fácil com o tempo, né? A gente, tipo... As coisas vão ficando, às vezes, até mais difíceis. Então, o que eu aprendi... Eu acho que eu aprendi isso com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi a sempre ter fé. A não desistir. E que o que eu considerava... O que eu tinha... Essa insistência que eu tenho desde sempre... Desde a adolescência com os meus pais, que eu insistia para eles deixarem eu sair, né? Porque eu sempre gostei de sair, e a manter isso, e que isso não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, porque essa insistência, ela fazia eu conseguir as coisas, arranjar meios. Então, assim, não fica mais fácil com o tempo. A gente que tem que ir com o tempo se aprimorando, tendo fé que tudo vai dar certo e arranjando meios de seguir. Gente, você viu? Ele palestrou aqui. Não deu o microfone pra ele. Último filme que você assistiu ou livro que você leu? Você tava junto. Né? Eu sei. Né? Livro, bom, preciso voltar a ler, gente. Ler, eu tinha esse hábito na infância e, nossa, era o que me ajudava a ter uma boa memória. Tô precisando retomar esse hábito. Eu lia muito quando eu era criança. Só que um problema é que eu gosto de ler em voz alta. E o filme? Bom, eu acho que é série, todo mundo vai falar de série. A gente assistiu It, a série do It. É It, boas-vindas a... Welcome to Darryl. Welcome to Darryl, né? Que é a cidade, gente, tipo, ele mantém a série mantém o espírito do filme, tipo, de coisa... Uma viagem bizarra e perturbadora. A gente tá perto aí do Halloween, essa semana do Halloween, e achei muito doida a série, porque eu acho que quando a gente vai assistir filme, série, a gente quer sair da nossa realidade, né? Quer se... Imergir do que a gente tá assistindo. Exato, né? se distrair mesmo. Se a sua personalidade fosse representada por uma cor, qual seria? Azul. Eu acho que é uma cor que às vezes é forte, mas na maior parte das vezes a gente vê ela de uma forma calma, assim. Apagadinho, cansadinho, né? Uma loucura do bem. Uma loucura do bem? Quando eu mudei pra cá, né? Um lugar que tem... Quando eu mudei pra cá, acho que a gente cometeu várias loucuras do bem. Às vezes, quando a gente comprou a casa, o carro, a gente tava ali naquele momento um pouco receoso, mas deu tudo certo. Tava, ele diz por ele, tá? Porque eu vou sem medo. Mas, enfim. Um lugar que tem seu coração. Olha, Maresias, Ilha Bela. Eu gosto muito de Ilha Bela nostálgico. Maresias tem muita gente que a gente ama. A gente passou excelentes momentos lá. E aqui o estúdio. E qual a melhor parte dos bastidores? Ver tudo que tá acontecendo, saber... Fofoqueira! A Márcia sensitiva gritando. Eu acho que... Ela até engasgou. A melhor parte dos bastidores é... Saber tudo. Saber tudo. O que aconteceu, o que não aconteceu. Porque, né? Enfim. Uma música... Eu mudei algumas perguntas, pra você não ficar tão preparado. Música? Nossa. Peraí. Eu escuto música todo dia do seu lado. Mas justamente você escuta música todo dia. Eu gosto muito de Meninos e Meninas do João, que eu citei aqui no começo do podcast, por me ver, assim, muito nela, porque eu sou do interior.
Ok, veja. E o que o Vini de hoje contaria pro de 10 anos atrás? Pode seguir. Pode ir, segue Tudo em frente. bem, você não sabe. Você tá o que certíssimo. Ah, certíssimo é exagero, hein? Olha, gente, como ele é convencido, meu Deus. Mas uai, estamos aqui hoje. Uma inspiração. Bom, e uma inspiração... Tenho várias. Eu acho É uma que... só. Eu me inspiro muito no João, porque por essa identificação que eu tenho com ele de sermos LGBT, de estarmos no mundo das artes, né? Eu tô ali nos bastidores, mas a gente é artista. Mas tem uma outra inspiração que eu queria falar também, que eu me inspiro muito nos meninos do Diva. Eles são um casal, trabalham juntos, conseguiram notoriedade na produção de vídeos, né? Eles estão mais em frente às câmeras. Como chama os meninos do Diva, pra quem não O sabe? Edu e o Fi, canal O Diva Depressão. Isso. Eles têm até o programa deles. Chicos e chiclas. Então, assim, como um casal LGBT que tem sucesso na sua área, eu gosto muito, eu me inspiro neles. Legal, também adoro eles. Espero que a gente possa conhecê-los ainda. Sim, com certeza. E qual o sinônimo de sucesso pra você, Vini? Felicidade. Eu acho que não importa se você tem dinheiro, você tem que ser feliz, né? Você tem que ser feliz naquilo que você faz, tem que ser feliz com o que você tem. E eu acho que o sucesso profissional, a gente estar bem na nossa profissão, acaba interferindo nisso, porque acho que ninguém é feliz com boletos atrasados, boletos não pagos, né? Porque isso interfere muito na nossa saúde mental. Mas isso de ter sucesso profissional é uma consequência para você ter o sucesso, né? Porque você tem que estar feliz. Um sonho. Conhecer a Disney e a Europa. Ah, ele roubado meu sonho. Ainda bem que a gente vai junto pra ninguém roubar o sonho de ninguém. Aí é o mais próximo de realizar o Nordeste, né? Tá bom, vamos. Esse tá fácil. Mais fácil. O que você diria pra quem está descrente do amor? Recomece. Eu acho que se a pessoa tá descrente é porque ela teve alguma desilusão amorosa ali. Recomece se amando. Eu acho que, acima de tudo, é o amor próprio. Se você não se amar, né? Ninguém vai te amar. Olha. Então eu acho que você precisa focar em você. Mas eu tô focado em mim. Você precisa focar em você e que uma hora vem. Veio aí, ó. Veio aí, 10 anos. Sim, exatamente. Eu acho que eu não tava focado em realmente procurar achar alguém. É claro, quem te achou fui eu, querido. Eu que fui pra Exatamente. lá. Enfim. E todo mundo precisa conhecer? Todo mundo precisa conhecer. Ou me conta. Boa, todo mundo precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer o nosso cenário de Natal também, que vai ficar maravilhoso. E pra gente encerrar, Vini, o que pra você vai além dos bastidores? O respeito, a empatia, o carinho, né? A forma como você trata as pessoas, como as pessoas te tratam. E isso, às vezes, ninguém vê, né? Vê só o vídeo, vê só as fotos. Mas é o que faz a gente sair daqui felizes, né? Ter esse respeito, essa empatia que as pessoas tenham por nós, que a gente tenha pelos outros. É o que faz, assim, o trabalho vibrar. É isso aí. Obrigada, amor. Imagina. Você gostou? Sim. Nem tá tremendo mais? Não. Mas eu não tremi. Tremeu sim, um pouquinho. Obrigado a todo mundo que assistiu, né? Sim. A gente se vê em 2026. E 2026 traga muitas coisas incríveis pra todo mundo. Paz, sucesso e muito amor. Deus abençoe nós todos. Até logo. Até. E acabou, paixão. Sim, foi me dando frio agora. Minha barriga tá roncando. Olha que ela não roncava.